Oi mulher, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jéssica Caliço, sou maquiadora há 8 anos e aqui eu te ensino maquiagem profissional de uma forma fácil, pele bonita, produtos acessíveis e muita durabilidade. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma pele completa que não vai craquelar, vai ficar com acabamento bonito e que vai ter muita durabilidade. Então vamos lá começar esse vídeo que os produtos estão super fáceis e acessíveis. Primeiro de tudo, você vai lavar e higienizar o seu rosto com sabonete facial. Depois disso, com o rosto limpinho, dispensa o tônico. E aí a gente já vem direto pra bruma. Essa daqui é uma bruma fixadora da Vizela, o Fix Real. E além de fixar a sua maquiagem, ela vai nutrir e hidratar a sua pele, trazendo mais durabilidade. Eu gosto bastante dela pra gente usar antes e depois da maquiagem. A gente fecha o olho e borrifa por toda a pele até você sentir que toda a pele ficou úmida. E agora a gente vai esperar esse produto secar naturalmente, sem ficar abanando, para a pele poder absorver melhor. Essa primeira hidratação líquida feita pela bruma fixadora vai entrar dentro dos nossos poros, vai penetrar mais profundo e vai deixar a nossa pele mais bonita, mais viçosa e mais preparada a superfície da pele para a gente vir com o hidratante e a base. Então vai dar um acabamento muito mais bonito. O segundo passo e o mais importante é a hidratação. Sem ela, nossa maquiagem não vai dar certo. Mesmo que você tenha pele seca, mista ou oleosa. Em todas as peles a gente precisa de hidratação e em todas elas eu vou te recomendar esse mesmo creme. Basta saber usar. Eu gosto muito desse daqui, que é o Nivea da lata azul. Ele é um creme super concentrado, ele tem bastante óleo na composição também e ele vai deixar a nossa pele preparada perfeitamente para depois vir com a base. Então, por mais que você tenha a pele oleosa, é só dosar a quantidade. Como a minha pele é de mista para seca, eu gosto de caprichar bastante nele, porque fica o acabamento mais bonito. Então eu venho espalhando por todo o rosto uma quantidade generosa. Você pode espalhar com esse pincelzinho aqui do Fibre ou pode espalhar com as mãos também. Se você tiver a pele oleosa, é só você passar menos quantidade, mas você pode usar ele para a maquiagem, tá? Pro dia a dia, se você tem pele oleosa, eu não recomendo porque aí ele vai pesar demais a sua pele e pode acabar obstruindo seus poros e te dando acne. Mas para maquiagem, pode usar tranquilo. Você vai passar em todos os cantinhos do rosto. Você vai passar principalmente aqui abaixo das olheiras, que a gente vai vir com corretivo e com pó. Saori rindo no fundo. Com corretivo e com pó. Então a gente precisa de uma hidratação bem caprichada nessa área. Ao redor do nariz e da boca. Pode passar na pálpebra também, para poder preparar pra gente vir com a sombra. Em cada cantinho do rosto você vai espalhar. Agora eu vou pegar um pouquinho de Bepantol só para hidratar aqui os lábios, que eu gosto de sempre deixar hidratando enquanto eu vou fazendo a pele. Agora a gente vai pra base, e se você tem dificuldade em achar o seu tom de base, deixa aqui nos comentários que depois eu vou fazer um vídeo pra poder ajudar vocês com isso. A base que eu vou usar vai ser essa daqui, Angel Wings by Prilessa, da Catherine Hill. Ela é uma base de alta cobertura, ela é mate, à prova d'água de longa duração. A minha cor dela é a A4. Vou mostrar aqui pra vocês a textura dela. Ela é uma base um pouquinho mais grossinha, ó, porque ela realmente é de alta duração. Ela tem uma ótima cobertura e realmente dura muito. Eu vou pegar o que eu coloquei aqui na minha mão mesmo e já vou ir depositando aqui no meu rosto. Assim, ó. E é muito importante que nessa hora você não pegue só um pinguinho de base e queira espalhar no rosto inteiro. Porque não vai dar certo, não vai dar uma boa cobertura, não vai durar nada e a base vai craquelar. Vou usar essa esponjinha da Michelle Palma, que ela é muito macia, eu gosto bastante dela. É a parte que você vai vir dando batidinhas, você não vai arrastar, porque isso também vai prejudicar a durabilidade e o acabamento da sua maquiagem. Então tudo que a gente vai fazer aqui agora é com batidinhas. Ó, a gente vai dando batidinhas em cada parte do rosto até essa base ir assentando e espalhando. Não dá batidinhas aqui, depois já vem para esse lado, depois já vem para a testa e vai fazendo uma mistura doida, não. Termina um lado primeiro, para depois a gente vir para o segundo lado, ó. E a minha esponjinha tá úmida, hoje é de tarde, eu molhei ela ontem à noite e aí eu deixei ela dando uma secadinha e aí ela fica apenas úmida, não fica molhada. Agora a gente vai para a camuflagem de olheiras e manchas e a iluminação, e eu vou explicar direitinho pra você. E eu peguei aqui para facilitar dois corretivos camuflagens que são da mesma marca, só que cores diferentes.
São esses corretivos barra camuflagem da Catherine Hill com a Prilessa também. E nós vamos usar hoje aqui pro meu tom de pele, esse aqui que é a cor 3, que vai ser pra camuflar, a gente esconder as olheiras e manchas. E esse aqui que é a cor 1, que a gente vai usar pra iluminação. Vou passar aqui em cima da minha tatuagem pra você ver a textura e a cobertura dele. Então ele cobre muito. Eu quis trazer o corretivo de camuflagem e iluminação da mesma marca, só que de cores diferentes, para facilitar para vocês, porque geralmente nos outros vídeos eu usei a camuflagem de um tipo, geralmente em potinho, mais em pasta, e o corretivo de iluminador mais líquido de outra marca. Então assim, hoje eu trouxe esses dois para facilitar. Esse primeiro, que é a cor 3, vai ser pra gente camuflar a olheira. Então, o que a gente usa pra camuflar precisa ser do tom o mais próximo do tom da nossa pele, ou até um tonzinho mais escuro, não tem problema. Realmente pra ele esconder essa olheira ou qualquer manchinha que você queira esconder. Então, eu passo aqui nessas regiões. Venho também dando batidinhas. Por que precisa ser da nossa cor? Para poder, depois que a gente vir com o corretivo de iluminação, como ele é mais claro, para ele não acinzentar e essa sua olheira voltar. Porque eu tenho certeza que você já fez na sua casa assim, depois a sua olheira voltou, ficou aquela cor meio amarronzada, meio acinzentada por debaixo do corretivo e não cobriu nada, não ficou legal, por mais que você tenha passado muito produto. Então foi porque você passou as cores erradas e na ordem errada. Então você vai passar esse aqui de camuflagem do tom da sua pele, que seja mais grossinho. Geralmente os corretivos de camuflagem são mais grossinhos mesmo, porque é para camuflar e esconder. E aí a gente vem com batidinhas e depois a gente vai para o corretivo de iluminação. E pode ficar tranquila que por mais que eu esteja te mostrando vários produtos, são fáceis, acessíveis e eu tô te ensinando a técnica simples e correta de aplicar. Agora a gente vai para a parte de iluminação, que é onde a gente vai projetar as partes do rosto que a gente quer realçar. E aí depois a gente vai vir com o contorno que a gente esconde, afina as partes que a gente deseja do nosso rosto. Então de iluminação, ele vai ser bem pouquinho, que é só para dar aquele up na olheira. Vamos ver como fica a diferença de um lado para o outro. E essa parte da iluminação é opcional, você faz se você quiser esse efeito. Se você não quiser, você fica só na parte da camuflagem mesmo. Sempre com batidinhas, e eu trago aqui para diagonal para cima para a gente poder levantar esse olhar. E olha só a diferença que ficou de um lado para o outro. Aqui tirou mais a profundidade da olheira e levantou e alongou o nosso olhar. Então você pode sempre fazer essa marcação, um pouquinho aqui no início, descendo e puxando aqui, como se fosse um triângulozinho, mas que não precisa preencher ele completo. E a gente vem com batidinhas também e vai levando lá em direção ao cabelo. Outro ponto que eu gosto de iluminar é o topo do nariz e um pouquinho aqui abaixo do queixo. Sempre também com batidinhas. Então você vai lembrar que tudo que você vai fazer é com batidinhas. E é importante essa esponja estar úmida, porque se ela tivesse seca, ela já teria sugado muito produto e a nossa pele provavelmente poderia ter craquelado. Eu tô um pouquinho mais clara aqui o meu colo, o meu pescoço, porque eu peguei muito sol. E aí as minhas bases todas e os meus corretivos estão bem mais claros pra mim. Mas aí no final a gente vai arrumar isso. Agora a gente vai pro contorno e pro blush. Eu vou usar esses dois aqui da Mascavo. Eu gosto muito desses dois aqui, e esse aqui é o contorno bronzer, né, da Mascavo, que ele não é tão acinzentado. O bronzer, ele é mais quente, mais alaranjado, e a cor que a gente vai usar hoje é essa daqui, ó, o Mocha. Vou passar aqui na minha mão pra você poder ver a cor dele. E o blush vai ser na cor Goldberry. Vou mostrar aqui pra vocês que eu acho ele também bem bonito, ó, então pra você poder ver. É um tom bem bonito, assim, como se fosse um rosa queimado com fundo alaranjado. Esse contorno da Mascavo é super fácil de esfumar, super emoliente, então você pode fazer igual eu tô fazendo aqui, primeiro as marcações e depois vir esfumando, que você não vai ter problema. Então por isso que eu tô recomendando ele aqui pra você, porque é um produto super fácil de utilizar. O contorno, ele não é igual para todo mundo, porque depende do formato do seu rosto, o seu tipo de rosto e como que você vai querer esconder ou projetar algumas partes desse rosto. Mas a maneira fácil que eu posso te ensinar hoje aqui de como fazer um contorno, mesmo você não sabendo o contorno ideal para o seu formato de rosto, é você pensar assim, quais as partes que eu quero esconder ou afinar ou alongar do meu rosto. E aí a partir disso você vai fazer. Então aqui no meu rosto eu vou querer alongar as bochechas aqui, então eu quero um rosto alongado, então eu vou puxar daqui em direção à parte de cima da orelha, não é a orelha, mas acima dela, porque a gente quer alongar. Então eu vou puxar aqui desse lado, vou puxar desse pra gente alongar. Aqui, geralmente,
Todo mundo gosta de dar uma afinadinha aqui na papada ou deixar o maxilar mais afinado aqui. Então eu vou passar aqui também, desse outro lado. Não passo no queixo pra gente não fechar tudo. E vou passar um pouquinho na testa, apesar de não ter a testa grande, mas eu gosto dessa sombra aqui. Então se você tem a testa muito pequenininha, não precisa. E se você tem a testa grande, você pode passar, que aí já vai contornar e vai diminuir caso isso te incomode. A gente vai usar esse pincelzinho chanfrado aqui da Macrylan, que fica ideal para fazer o contorno, porque ele vai encaixar certinho na nossa diagonal aqui. Então vamos vir puxando aqui, ó, esfumando. Agora sim você vai poder fazer uma batidinha meio arrastadinha, porque a gente precisa arrastar e esfumar esse produto. Só bater assim, ele não vai esfumar. Então eu vou puxar aqui, ó, e vir trazendo em direção ao cabelo. Então pode vir puxando. Ó, ele vai esfumando super fácil, tá vendo? E se depois ficar demais, ficar em excesso, a gente volta com a esponja. Aqui nessa parte do maxilar, eu arrasto porque não tem problema nenhum, porque aqui não vai fazer arrancar ou craquelar a base. Eu dou uma leve arrastadinha, claro que com cuidado também, você não vai sovar a sua cara, né? Então vamos arrastando aqui assim, ó. E aqui já vai me ajustar, eu passei essa quantidade pra já me ajudar a ajustar o tom de base, que ficou um pouco mais claro. Aqui nessa diagonal, a mesma coisa, ó. Vou puxando com leves batidinhas e arrastadinhas para o cabelo, ó. E ele vai esfumando super fácil. Na testa, a mesma coisa. A gente vai levando em direção ao cabelo, ó. O do nariz, eu vou esfumar com esse pincelzinho aqui da Macrylan, que ele é o BT08. E aí ele encaixa certinho aqui, ó, pra gente poder esfumar o nariz. E eu vou fazendo um movimentozinho de vai e vem com a mão muito leve, pra gente não arrastar demais e arrancar essa base corretiva que a gente passou por baixo, tá? Então, ó, bem de leve, com paciência, que aí ele já vai esfumando e vai ficando perfeito esse contorno do nariz. Caso você tenha deixado muito forte ou para dar mesmo um acabamento, você pode voltar com a sua esponja, ó, e vir dando com batidinhas ao redor desse contorno. E aí já esfuma muito bem na pele e não fica nenhuma divisão ou marcação. Vamos pro blush, e se você quer seguir esse efeito de alongar o rosto, o blush também vai vir na diagonal, seguindo aqui o contorno. Ó, o contorno ficou aqui um pouco abaixo, o blush vai ficar um pouco acima dele, mas pode entrar também aqui no contorno para poder mesclar tudo e ficar uma coisa bem bonita. Vou usar o mesmo pincel que eu usei para o contorno e venho só dando batidinhas e levando, ó, ele em direção ao contorno. Bem fácil, bem simples de esfumar. Se você não tiver o contorno em creme, você pode fazer com o contorno em pó e vai passar nessa mesma região aqui. Podemos voltar com a esponja, dar batidinhas ao redor desse blush, pra gente não tirar ele também da pele, só para tirar a marcação e dar o acabamento. Agora nós vamos pro pó, e essa é uma parte muitíssimo importante na maquiagem, eu vou te explicar o porquê. O pó, ele vai trazer durabilidade para sua maquiagem, ele vai trazer aquele acabamento bonito, aveludado, dependendo do pó que você usar. Se for esse aqui que eu vou recomendar hoje, ele vai te ajudar na profundidade da olheira, então ele vai dar uma projetada nela, vai preencher, ele dá essa impressão de preencher, ele vai disfarçar os poros. Esse pó aqui da Vizela, ele tem micropartículas de brilho, mas muito pequenininha, não vai ficar o seu rosto brilhante, igual tem alguns pós, então ele vai ajudar a disfarçar, dar um efeito óptico nos poros, e isso vai ficar muito bonito na sua pele, vai ficar bonito para foto, vai ficar bonito para vídeo. Então a pele bem selada também vai ficar mais confortável, você não vai ficar sentindo ela molhada e grudenta, e a pele selada também você não vai manchar sua roupa, ficar transferindo para outros lugares a sua maquiagem. E como eu falei, a durabilidade é o principal que o pó traz para nós. Nós vamos usar esse daqui, que é o Setting Powder da Vizela. A cor que eu vou usar aqui é a 01, ó, a cor 01. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que é esse pó. Ele é super fino, aveludado. Eu vou ver se dá pra mostrar aqui pra vocês as partículas de brilho, que são muito sutis. A gente vai usar uma esponjinha assim de triângulo, porque ela vai encaixar super bem em cada cantinho do rosto. E tem que ser essa daqui de veludo. A gente vai pegar ela aqui no pó e dar batidinha pra tirar o excesso. E aí vai ficar assim, ó. Pra gente selar essa pele bem bonita e ela não ficar toda craquelada e feia depois, é muito importante a gente primeiro vir com a esponja pra tirar aqui embaixo, ó,
como fica os craqueladinhos aqui, porque a gente foi conversando e o produto ainda tá molhado, por isso que a gente precisa selar, tá vendo? Justamente pra gente deixar os produtos no lugar. Então aqui ele foi, ó, movimentando. Então a gente vai tirar agora isso com batidinhas. Ó, vai dando batidinhas, batidinhas ao redor do nariz. Ó, ficou lisinho aqui embaixo, tirou o excesso de produto. Agora sim a gente pode vir selando. Aí a gente vem com o pó que a gente pegou, ó, batidinhas. E a gente vai dar batidinhas aqui mais firmes, como se a gente estivesse colocando ele dentro da pele. E rapidinho, ó, pra gente colocar rapidinho, pra não manchar a pele do pó, pra não grudar errado, vamos dizer assim. Então vamos dando batidinhas firmes e rapidinhas. Firmes e rapidinhas. E você vai trazendo aqui, ó, pra toda essa região que a gente está fazendo, que é abaixo dos olhos. E olha só o efeito que esse pó deu. Eu gosto muito desse pó da Vizela, eu uso ele inclusive profissionalmente. E ó, ele tira um pouco da profundidade da olheira, tá vendo? Deixa bem aveludado aqui embaixo. Ó, vamos selar o outro lado, eu vou repetir de novo pra vocês, ó. Batidinhas firmes e rapidinhas, ó. Já espalhando pela região que a gente vai fazer. É a região, a gente vai fazer por região cada parte que a gente vai selar. A gente não vai pegar o pó, vai passar um pouco aqui, aí já desce com ele, aí já passa aqui, já passa aqui. Não, isso vai dar super errado, não vai selar nada. Você vai fazer arrancar pedaços da sua base com a sua esponja. Então a gente faz primeiro essa região. Agora eu peguei mais e vou fazer a região ao redor da boca, batidinhas. Como eu tenho algumas linhas de expressões na testa, eu vou vir com batidinhas aqui primeiro, para tirar o produto que acumulou nessa linha de expressão, e depois a gente vir com o pó dando batidinhas. Vou fazer aqui agora em volta o restante do rosto com a cor 2 do pó, só para não ficar tão branca, porque os meus produtos estão um pouco mais brancos do que o meu colo, né, porque eu peguei sol. Agora eu vou vir na segunda região, que é o que? Aqui a lateral do rosto, e subo para o blush. Pode selar o blush e o contorno. Então, ó, lateral do rosto. Sabe quando você passou o pó solto e depois você tem que vir com um pincelzão grande tirando o excesso de pó? Aqui não precisa, porque eu te ensinei a dar batidinhas e fazer por partes. Então, como a gente vai fazer por partes, até esse pó aderir na pele, não vai sobrar pó aqui em cima. Ele aderiu, ele entrou no produto. Isso vai trazer durabilidade e vai deixar esse acabamento super bonito e aveludado. Agora a gente vai vir realçando e dando acabamento nessa pele com os produtos em pó. Nós fizemos antes todos os produtos cremosos e isso vai trazer uma maior durabilidade desses produtos e da cor desses produtos na nossa pele, que foi o contorno, o blush. Eu só esqueci de trazer aqui pra vocês o iluminador antes de selar a pele, você pode passar também, mas agora a gente vai passar depois, porque eu também gosto de uma pele mais matezinha. E aí agora a gente vai vir com os produtos em pó, que vai reforçar esses produtos em creme que agora estão por baixo do pó. Como eles estão bem seladinhos por baixo do pó, eles vão durar muito mais. Então, de contorno barra bronzer, porque eu gosto de usar o bronzer só com mais alaranjado, não tão acinzentado para fazer o contorno, nós vamos usar esse daqui da Mascavo também, se for uma super fácil, é um produto muito bom. Ele é a Golden Hour, essa cor aqui que eu tô usando. De blush, já vou mostrar aqui pra vocês que a gente vai usar esse daqui da Ruby Rose, dessa linha Silk Skin, e a cor dele é o Pink Eclair. Ele é esse rosa meio avermelhado, muito bonito, olha só. Que lindo que ele fica. E o iluminador, esse daqui é um dos meus iluminadores favoritos, que é esse daqui da Ruby Rose Fuse Mood. E a cor dele, da paleta dele, é A1. A cor 1, e olha só como ele é lindo, e as partículas de brilho dele são bem fininhas, então ele dá o glow na pele, olha só, sem deixar aquele monte de brilho na pele, pra quem não gosta. Eu prefiro mais assim, o viço, esse glow que ele deixa. Vou utilizar o contorno com o mesmo pincel que a gente usou para fazer o contorno cremoso. Então a gente vai vir nos mesmos lugares. Eu vou pegar aqui, vou dar batidinhas para tirar o excesso e aí a gente vem dando as batidinhas no rosto, tá? Sempre os produtos em pó é importante a gente pegar, dar batidinhas para tirar o excesso e depois a gente vir no rosto assim, para ele poder não vir já manchando ou vir muito pesado, muita carga de produto pro rosto. Então a gente vai fazendo assim, porque é melhor a gente ir construindo as camadas do que a gente já meter um monte de produto ali e depois ter que tentar arrumar.
Então isso é uma dica muito boa pra você fazer aí e você não errar. Aí agora que eu falei pra vocês que eu ia dar uma corrigidinha do tom na base, eu já corrigi um pouco com o contorno. E agora eu vou terminar de corrigir aqui com o meu bronzer em pó. Que aí eu vou vir passando, ó, aqui ao redor, aqui onde a base costuma ficar mais clara. Então venho passando aqui, passo um pouco mais aqui na testa. E aí eu vou dando uma corrigida, ó, no meu tom de base. O restinho que sobrou dele, ó, aí eu venho trazendo aqui pro restinho do rosto, só não vou passar aqui abaixo dos olhos, e aí a gente vai dando essa correçãozinha no tom de base. O blush, eu vou usar esse pincelzinho aqui da Macrylan, que ele é o A29, ele é maravilhoso pra passar blush. Eu pego aqui assim também, ó. Esse da Ruby Rose eu gosto de dar mais uma esfregadinha, porque ele é bem compacto, então ele tem que esfregar um pouquinho mais pra ele sair. Dou batidinhas e a gente vai vir aqui exatamente onde a gente fez o blush cremoso. Aí eu venho passando também com batidinhas. Pode dar essa leve arrastadinha, porque aqui já tá bem seladinho. E eu passo ele também aqui na diagonal para levantar esse rosto. E aí o blush vai a critério de cada um. Tem gente que gosta de um blush bem sutil, tem gente que gosta de um blush mais chinelada. Eu gosto de um blush um pouco mais chinelada, não demais também pra não ficar parecendo uma palhaça, mas eu gosto bastante de blush. E o iluminador, ele vai ao critério de cada uma. Tem meninas que gostam assim da pele super glow iluminada, então gosta de passar aqui na bochecha, gosta de passar na testa, no nariz, no queixo. Eu, por exemplo, gosto da pele iluminada em alguns pontos específicos. Então vou pegar ele com o mesmo pincel do blush, não tem problema. E aí eu gosto de passar ele aqui assim, ó, na lateralzinha, bem em cima aqui assim do blush do contorno, ó, nessa lateralzinha aqui perto dos olhos. Eu acho que aqui dá uma realçada, fica bonito. Se você tem muitos poros aqui, eu tenho um pouco de poros aqui, eu acho que da câmera não dá pra ver tanto, então o iluminador acaba realçando, então muitas das vezes eu prefiro passar aqui. Gosto de pegar aqui com o dedo e vou passar aqui, ó, em cima do nariz, pra dar essa levantadinha, e gosto de passar aqui no queixo, ó. Agora a gente vai pegar um lencinho umedecido e qualquer base que tenha ficado na sua sobrancelha, você vai limpar, vai tirar pra não ficar aquela sobrancelha grossa, cheia de base, meio esbranquiçada. Então você vai tirar. Qualquer base que tenha ficado na boca, você também vai tirar com o lencinho. E o fato da gente ter passado o hidratante aqui fez com que não pegasse muita base aqui, porque a boca tava bem hidratadinha. Então a base não grudou muito aqui, isso já é ótimo. Como nesse vídeo eu só vou fazer a pele com vocês, eu já vou passar um hidratantezinho aqui, um lip oil, pra hidratar a boca pra gente finalizar. Vamos finalizar agora com o nosso Fix da Vizela, como eu falei pra vocês, além dele de ser uma bruma hidratante, um fixador hidratante, ele também é pra fixar a maquiagem, então além de hidratação, fixação. Ó, vamos passar, eu gosto de passar assim, ó, de cima pra baixo, que ele vem como uma nuvem em todo o rosto. Agora, isso aqui, ele vai trazer uma película de fixação para ter maior durabilidade na pele. Ele vai também dar uma leve reidratada na pele, então qualquer excesso de pó, ele vai tirar, vai devolver o viço, vai devolver aqui, ó, as cores do blush, do iluminador, então fica perfeito para finalizar a sua pele. Mulher, e tá pronta a nossa pele. Essa foi a nossa pele profissional, fácil e de longa duração e com acabamento super bonito que eu ensinei aqui pra vocês. Vocês sempre vão ver com força aqui nos conteúdos bastante pele, bastante durabilidade, porque essa é a minha especialidade. Eu amo fazer peles, então aqui você vai encontrar muito sobre pele. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e sugestões para os próximos vídeos também. E não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like, que isso ajuda muito na divulgação do meu vídeo. Semana que vem temos mais vídeo, quinta-feira às 19 horas. Beijo e até o próximo.